participantes que está com problema que não está aceitando. Agora, Eu acho que algum aluno tem que... Se tem uma mensagem lá no canto da tela, tem que dar o ok, né? Tem que aceitar a gravação. Ou então a pessoa tem que Aqui sair. apareceu que tá gravando já. isso, agora Então, começou. começou. Boa Então tá noite, bom. pessoal. Agradecer a Boa noite, presença do professor José Ronaldo, professores. mais um dia aqui Desculpa, eu conosco. acho que não está gravando, não. Ainda continua para gravar. Eu acredito que não está gravando, não. Quando está gravando, aparece gravando. Isso, aqui na minha Faz- tela está aparecendo gravando. Já. Na minha tela tá aparecendo gravando. Na minha também. Até fez a mensagem. Não tá gravando. Ok, Deve atualizou. ser Atualizou. o tempo de cada conexão aí, né? Mas tá jóia. Então, agradecer a presença do professor José Ronaldo para mais um dia do encontro e a presença de todos vocês novamente aqui. Fique à vontade, professor José Ronaldo. Ótimo. Obrigado, professor Robson. Obrigado pelo convite aí. Agradeço a professora Edmonete, acho que ela não está presente, que ela está em aula, né? Também que me convidou, faço parte da equipe, né? E agradeço a presença de cada um de vocês que estão participando e acredito que hoje poderão discutir bastante, porque minha apresentação, eu costumo não fazer uma apresentação muito longa e costumo deixar muitas ideias e muitas questões para que as pessoas comecem a discutir e acabem participando, porque eu acho que a formação se torna mais rica quando há mais participação, né? Então, é o meu objetivo. E deixar dúvidas, porque é isso que vai fazer com que os nossos colegas e a gente mesmo continue buscando mais pesquisas, mais trocas e discussões, né? Primeiro, estou no âmbito deste curso, desse mini curso, né, que são recursos metodológicos para ensinar matemática na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Deixa eu ver aqui. Só um instante aqui. Meu computador também está travando, viu? Nossa, travou legal agora. Só um instantinho, eu vou compartilhar novamente, tá? Tá travando. Foi. Desculpem, pessoal. Agora já vai, tá? Porque meu computador hoje também tá com sono já. Já tá tarde aqui. Foi. Ampliar a tela. Nossa, de novo, voltou de novo. Não acredito. Sim. Travou completamente. Desculpem, pessoal. Um minutinho só, tá?
Ronaldo, eu coloco para você. Vou tentar colocar aqui, por aqui. Na verdade, eu acabei de fechar todas as outras guias que eu tinha, deixei somente a da reunião e a da apresentação. Acredito que vai dar certo agora. Quer tentar mais uma vez? Vou tentar mais uma vez. Se não der certo, aí eu te peço, tá bom? Muito obrigado. É que essas tecnologias, elas nos trazem problemas que antes nós não tínhamos. Aí está. Agora sim, eu só não vou ampliar a tela porque parece que quando eu amplio dá erro, mas tudo bem. Foi, agora vai. Acho que agora tá ok. Vocês conseguem ver agora, né? Nossa, 6 minutos de atraso. Sim, tá aparecendo aqui. Ótimo, ótimo. Desculpe a demora. Então, eu vou me apresentar rapidamente, vou falar um pouco sobre mim e por que que eu estou falando desse assunto que a gente vai tratar hoje, porque eu tenho um viés um pouco mais voltado para a tecnologia e estou questionando isso hoje com as pessoas que estão interessadas no ensino da educação, na educação infantil, no ensino fundamental, nos anos iniciais, né? Porque, na verdade, eu sou aluno de doutorado ainda, né, pela PUC de São Paulo, e atualmente estou fazendo estágio de doutorado de sanduíche aqui na Áustria, né, e também atuo como professor na rede estadual de São Paulo, mas eu sou natural do estado do Ceará, eu nasci no Ceará e cresci lá, então tive a oportunidade de estudo em São Paulo, né. Então tem um carinho muito especial pelo Nordeste, pela região Nordeste, Norte também, que eu já conheço algumas cidades, né, e me identifico muito, né, faço parte, né. Então, eu vou tratar um pouco do uso de recursos tecnológicos e se as pessoas que puderam acessar os artigos viram que lá especificamente não estava falando de matemática, porque, na verdade, eu queria discutir sobre quando lemos um texto sobre tecnologia ou quando lemos um texto sobre jogos e como as histórias que a professora Edvonete trouxe ontem, identificamos a possibilidade de ensinar matemática quando estamos utilizando tecnologia, e identificamos a possibilidade de ensinar matemática quando estamos propondo alguns jogos, né? E que seja tecnológico ou não, né? Então, essas questões eu queria que ficassem evidentes para que nós pensássemos isso hoje e para além dessa apresentação, né? Eu trouxe os 2 textos que basicamente estão relacionados com a cultura lúdica na era digital e os jogos lúdicos. As ideias finais que aparecem têm a ver com programação e pensamento computacional. Eu até nas discussões antes de fazer essa apresentação e antes de propor propriamente o que íamos abordar no curso, eu havia conversado um pouco na equipe sobre essas questões que eu acho que está muito presente, sobretudo no ensino médio, no ensino fundamental 2, né? Mas eu vejo como o professor comentou ontem, né, sobre o quão é essencial que é na base dos pedagogos dos professores fundamental dos anos iniciais, o quanto isso é essencial e o quanto eles são importantes ao longo da formação na educação básica, né? Então, eu questionei muito sobre essa questão, o que se aborda, o que se fala sobre o pensamento computacional, sobre programação, né? E como é que isso é possível na educação infantil, nos anos iniciais, né? Porque eu acho que essa formação não é somente para os anos finais e nem só para o ensino médio, mas também para aqueles que estão nos anos iniciais na educação infantil. Creio que, como o professor comentou ontem, é a base, uma parte essencial da formação, né? Então, por isso a proposição nessa direção, a justificativa seria nessa direção, né? Então, antes de mais nada, eu estou fazendo um pouco diferente, mas antes de mais nada, eu vou destacar as referências que eu coloquei lá no Google Classroom e o texto e a apresentação de hoje. Se olharmos, basicamente eu coloquei com base no que estava lá mesmo, embora eu tenha outras referências e eu posso até passar, né? Eu acredito que, até para que os colegas que tiverem acesso aí no Google Classroom, possam pegar o texto e ir acompanhando e até identificar alguns elementos que eu não trouxe aqui, se quiser destacar numa questão ou num comentário, eu agradeço,
né? E eu coloquei a referência no início até para dizer o quão é importante as pesquisas que se desenvolvem nessa direção, o quão a gente tem que valorizar o trabalho, a ciência que se desenvolve, problematizando essas questões a respeito do uso de tecnologias, sobretudo no contexto da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, que é o propósito desse minicurso, né? Eu vou trazer a ideia de jogos educativos e jogos educativos, e a ideia de jogos educativos, basicamente, no campo da educação, é uma busca por inovação e criatividade, tem a ver com a motivação, né? E isso são aspectos que nós consideramos relevantes nas práticas pedagógicas, né? Então, pensando nisso, eu trouxe uma visão um pouco, inclusive o texto traz isso, eu fiz questão de trazer os dois lados, né, que existem críticas, por exemplo, com relação ao uso das tecnologias, né, e, sobretudo, sob o ponto de vista psicológico, da psicologia da educação, porque há impactos observados no comportamento das crianças, no comportamento dos jovens, de modo geral, né, por terem acesso a essas tecnologias. E, eventualmente, alguns pesquisadores podem tecer críticas que realmente fazem todo sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos alguns momentos, alguns aspectos do próprio uso da tecnologia que podem fomentar outras competências, né? Que antes não seriam tão fáceis de serem desenvolvidas. Continuando aqui, por exemplo, algo que é observável lá nas discussões e que eu acho que nós, como professores, percebemos uma necessidade que desenvolvamos isso durante as aulas, é a capacidade de criar, de pensar, de analisar criticamente, né? E isso tem a ver com relação ao uso das tecnologias, porque, de certa forma, o comportamento modificando essas capacidades, elas acabam sendo afetadas. O jogo, então, no contexto tecnológico, isso é muito interessante, porque mesmo quando eu estava lendo, e depois eu discuto às vezes, eu fico pensando que às vezes nós fazemos o download de um jogo e ficamos viciados nos jogos, né? Então, como que isso acontece e o que isso significa, né? Então, na verdade, esse alto poder de imersão é um aspecto que facilita a emergência de comportamentos compulsivos, e isso é o que faz a gente ficar, de certa forma, viciado, né? E como é que eu vejo isso de um ponto de vista que eu possa utilizar como um recurso, mas não somente identificar isso como um prejuízo, né? O jogo em si, ele, se for adicto, não vai ser uma coisa muito boa, mas se eu considerar o jogo como uma potencialidade, pode ser que eu encontre alguns caminhos. E aí está o aumento das oportunidades de ampliação das funções cognitivas humanas. Então, talvez a interação que eu tenho hoje com os recursos tecnológicos, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque eu sei que tem pessoas do Brasil inteiro aqui assistindo nesse momento, participando, né? E os contextos, nós temos diversos Brasis, né? Então, eu estou falando de um contexto tecnológico que cidades em São Paulo, por exemplo, talvez todas as escolas tenham um laboratório de informática equipados, mas isso não se reflete em alguns estados, né? Eu sou do Ceará, eu sei que a maioria das escolas hoje tem, mas se pensarmos há 10 anos, isso não era uma realidade, né? Então, eu estou falando no contexto tecnológico, mas eu considero e até destaco que realmente a realidade é bastante diversa, né? Mas considerando as tecnologias, e eu estou falando aqui mais no foco das digitais, daquilo que é eletrônico, um aumento das oportunidades de ampliação das funções cognitivas humanas. Isso está uma discussão muito próxima da psicologia da educação, né? E uma consequência disso, que de fato tem a ver com o uso das tecnologias, é uma perda da tolerância em relação aos modos passivos de aprendizagem. Nas discussões mesmo com professores, é observável que os professores mesmo comentam, né, que a questão de que os alunos, eles não prestam atenção, a minha aula não tem muita aderência, né? E o que isso significa? Talvez por conta desse acesso, por conta dessa proximidade, talvez desse excesso de uso, posso dizer assim, as aulas já não fazem mais tanto sentido, porque o jogo em si é uma abordagem que
o aluno precisa estar em atividade, e uma aula em que o aluno fica só assistindo e pouco participa, certamente não vai ser tão motivadora, né? E aí, logicamente, a existência dessa rejeição das formas tradicionais de ensino, né? Eu até penso sobre o que é uma forma tradicional de ensino, porque também, se formos discutir, talvez o uso da tecnologia, em algum momento, vai se tornar algo tradicional, né? Não sei. Mas eu acho que é nesse sentido o uso da tecnologia. Certamente o aluno já não se vê como um ser passivo, mas ele precisa agir, ele precisa participar, e o jogo faz isso, e eventualmente as aulas em si não fazem isso, né? Então, por exemplo, com as trocas online, que eu estou aqui me referindo a jogos online, por exemplo, né? E eu vejo que os alunos, mesmo em aula, é muito provável que a gente consiga colocar. Agora nós estamos todos aqui, é provável que todos possam participar, né? São propiciadas pela internet, estar um outro tipo de sociabilidade, que antes nós não tínhamos essa sociabilidade, né? A questão do virtual, que, dentre outras, é uma possibilidade de estimular e de fazer, de tornar a aprendizagem uma coisa coletiva, né? Ou seja, todos podem participar e todos podem dar sua opinião e todos podem construir a aprendizagem. Essencialmente é o que eu estou até propondo hoje, né? Eu estou apresentando, mas vocês têm outras ideias, a leitura de vocês pode ter identificado outra coisa, né? Outros aspectos que eu não quis nessa apresentação trazer, e vocês podem eventualmente contribuir, porque certamente as minhas leituras ainda não permitiram enxergar, né? E nos jogos eletrônicos, por exemplo, também, que é exatamente o que eu estava falando, os jogadores, eles assumem uma posição ativa, né? Pense em uma criança que em casa tem acesso a um smartphone, e a todo momento ele está jogando, os pais deixam ele brincando, assistindo vídeos, e ele passa o vídeo a hora que ele quer, ele volta, assiste o vídeo novamente, e ele tem um total controle, né, ali do equipamento, e o que não acontece em aulas, de modo geral, as aulas não permitem isso, né? Então, na verdade, o que está em jogo aí é a ideia do pensamento criador e imaginativo, e isso seria beneficiado pela prática dos jogos eletrônicos, né? Até porque é muito provável que quando o aluno esteja ali tendo o controle, ele consiga até modificar algo que ele não gosta, né? Algo que ele não está, que o jogo já não faz bastante sentido, eu quero ampliar, eu quero baixar um outro jogo, um mais complexo, né? Eu estou pensando isso já nas crianças de ensino fundamental 1, que já tem um pouco mais de idade. Logicamente, as da educação infantil talvez não tenham ainda essa habilidade, né? E as tecnologias no contexto da cultura lúdica. Eu quis trazer essa ideia de ludicidade porque eu acho que por trás da ludicidade existe uma ideia muito essencial que, obviamente, todos os colegas que já atuam ou que já atuaram, né, utilizam. Existe um objeto matemático por trás e eu quero desenvolver competências relacionadas àquele objeto, né? Então, eu coloco um contexto, coloco uma brincadeira, eu coloco um jogo, e por trás daquela ludicidade existe esse objeto, né? Então, por trás da ludicidade, o que existe de fato é uma abstração, né? É uma ideia de que os alunos podem, de certa forma, abstrair uma sequência, abstrair um padrão, abstrair uma forma, né? Que essencialmente resolve ali o probleminha do jogo, né? E de fato, isso, no contexto das tecnologias, isso tem a ver com algumas coisas que somos muito, diria até demasiadamente, a gente acaba sendo muito refém, nós queremos as coisas de forma muito rápida, né? E o sucesso é sempre uma coisa esperada, né? Então, é algo que as tecnologias tendem a impor, porque o aluno, de certa forma, faz isso com certa rapidez e ele resolve muitos problemas, ele resolve no sentido do próprio uso. Eu quero assistir um vídeo, eu não quero mais, eu resolvo o problema, né? Isso no contexto de uma criança, né? E o jogo em si, sendo ele eletrônico ou não, subjacente a ele já está uma visão de mundo que também é assimilada quando se joga, ou seja, aquilo que eu estava falando, né? Quando eu estou jogando, se existe um aspecto lúdico, por exemplo, por trás existe um contexto, e esse contexto o aluno acaba
guardando essas informações, né? Sendo um jogo, ele guarda as regras do jogo, ele guarda a sequência de passos de cada jogo. E sendo isso parte de uma construção didática que tem como objetivo ensinar algum objeto de conhecimento matemático, por exemplo, que é o que estamos aqui discutindo, obviamente o jogo ele vai contribuir. E, na verdade, trata-se de uma apropriação ativa por meio do qual quem joga ressignifica reiteradamente aquele objeto lúdico. Até quando eu estava escrevendo, pensando sobre essas questões. Muitas vezes eu jogo um jogo durante um tempo e depois eu volto a jogar e eu consigo ter outras percepções e outras estratégias. Eu joguei uma vez com uma estratégia, joguei com outra estratégia na segunda vez, e o que eu estou pensando quando eu faço isso? De certa forma, eu estou ressignificando, né, as sequências que eu estou no jogo, os passos que eu estou dando, né, as peças que eu estou encaixando. Então, tudo isso faz parte do jogo e da ressignificação do que está por trás, né, do jogo. Então, ao ambiente lúdico de um jogo, eu vou trazer essa ideia de diversão, porque lá nos textos aparecem como brincadeira, né? Mas o jogo em si, se ele de fato é motivador, e se ele de fato faz com que as crianças interajam, de certa forma é uma diversão, e amplia as possibilidades de absorção dos conteúdos educacionais, evidentemente, se existe uma intencionalidade quando se coloca um jogo, né? E eu acredito que nessa direção existem outras questões que eu poderia estar discutindo, por exemplo, o que de fato é uma possibilidade, né? Porque a intencionalidade que eu tenho quando eu coloco um jogo, talvez eu pegue uma das possibilidades, como a professora Edvanete colocou ontem em relação às histórias, né? Eu enxergo, por exemplo, probabilidade, mas eu fiz um artigo sobre um livro que ele nem tratava de probabilidade, de estatística, ele tratava de... O que estava por trás do livro seria a ideia de medidas, né? Então, veja, a intencionalidade que eu tenho ao colocar um jogo, talvez ela dê conta de uma competência ali, né? De desenvolver uma habilidade que seja, mas é muito provável que o jogo desenvolva outras, né? E a gente vai ver isso quando entrarmos na ideia. Eu até deixei bastante incipiente para que a gente possa discutir, até porque eu sei que muito do que se fala sobre programação e pensamento computacional ainda não está sendo tão discutido com os colegas, principalmente da educação infantil, né? Então, eu deixei para que nós buscássemos isso, aprofundar isso agora, mas também nas leituras na sequência, né? E passando aqui, então, os jogos no ensino de programação e aplicação do pensamento computacional. Eu coloquei isso já como sendo uma ideia. Isso já está lá no trabalho de uma das pesquisadoras, e, poxa, é uma possibilidade que nós temos, né? De ver o jogo como uma possibilidade de desenvolver atividades que promovam a programação, o desenvolvimento do pensamento computacional nas crianças. Isso está previsto já desde cedo, na verdade. Até um dos aspectos que eu vejo de positivo na base nacional é inserir, pelo menos inserir, não definiu, lamentavelmente não definiu o que seria, mas pelo menos deu a entender que estava pensando na possibilidade de se propor um ensino que trouxesse esses aspectos, né, para a educação básica e, inclusive, para a educação infantil. Pelo menos é o que as autoras aqui estão dizendo, no sentido de que a intenção, o desenvolvimento de competências que visam a melhora de outras áreas do conhecimento podem ser aspectos abordados por esses dois, né? Ou seja, eu também refleti sobre isso porque como que eu ensino programação? Ou uma criança no ensino fundamental 1, o que ela aprende de programação? É muito complexo pensar que uma criança vai estar fazendo sequências de comandos usando um software, isso talvez não vai acontecer, certamente, mas se olharmos o jogo como sendo uma sequência de passos, se olharmos o jogo como sendo estratégias a serem utilizadas, é muito provável que isso dê conta de aspectos que estão presentes na programação, no pensamento computacional. Eu deixei no último slide alguns aspectos que eu discuti sobre isso também. Então, a inclusão
de programação o mais cedo possível. Essa afirmação de uma das autoras, e ela está falando no sentido de que é provável, é possível, na verdade não é provável, né? É necessário que entendamos que a programação, o uso dos recursos tecnológicos devem ser colocados para os alunos desde quando seja possível, né? Porque, como eu falei, né, nós temos vários Brasis e as realidades são bastante diferentes, mas se for possível, seria muito bom que todos tivessem acesso a pelo menos a essa perspectiva, né? E eu também acredito que os colegas já sabem, muitos colegas já sabem, que também existe a possibilidade de programar, mas que não seja uma programação plugada, ou seja, não necessariamente precise de um equipamento, de um Arduino, ou que isso já seria para alunos do ensino fundamental 2, ensino médio, mas eu posso pensar no próprio jogo como sendo uma forma de programar, porque eu posso até pedir para que os alunos coloquem as ideias. O que você faz primeiro, o que você faz no segundo passo, né? E se você fizer o segundo passo antes, o que vai acontecer? Se você fizer 2 passos ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Né? Essas ideias estão presentes numa sequência de programação. É muito provável que eu possa fazer essas questões para crianças de ensino fundamental 1, sem dúvida, né, no ambiente de um jogo que induz a uma sequência, por exemplo, né? E aqui eu coloquei exatamente aqui, certamente alguns dos colegas já sabem, já conhecem, mas alguns talvez podem não conhecer, e eu perguntei, o que é isso? Né? Então, são algumas, eu já posso falar isso como sendo competências aqui, talvez, né? A ideia de abstração, de decomposição, de automação, coleta de dados, representação de dados, análise de dados, construção de algoritmos, paralelismo, simulação, o que seria isso, né? Aqui, eu até já gostaria que os colegas, quem quisesse falar, pode falar, porque eu já estou abrindo espaço para falar, tá? Porque alguns podem ter essa ideia, e eu poderia perguntar mais. O que é isso no ambiente da proposição de um jogo? O que seria a abstração na proposição de um jogo, né? O que é decompor dado que eu estou aplicando um jogo, seja ele utilizando um recurso tecnológico ou não, né? Pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo... eu até pensei outro dia, eu estava discutindo, eu pensei, o jogo do banco imobiliário, que foi trabalhado com alunos de 5º ano, outro dia eu estava vendo, né? Essas questões. O que seria, então, a decomposição? Automatizar. O que é automatizar? Né? Eu posso fazer 2 passos ao mesmo tempo? Né? O que seria coletar dados? Né? As crianças fazem isso, elas contam, elas marcam, elas identificam, né? Elas estão, de certa forma, contando. Né? Representar, porque elas constroem representações das informações que elas têm, dos itens que elas contam, né? Analisar isso, fazer questões analíticas, né? Então, eu até abro agora o microfone, se alguém quiser já quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade, porque a minha apresentação, como eu falei, é curta, porque eu gosto de abrir espaço para que as pessoas perguntem, questionem, discutam, e outras ideias possam emergir, porque eu sei, como eu até estava falando hoje, comentando, que nós temos, nesse curso é bom porque nós temos uma diversidade, eu tenho professores extremamente experientes, tenho pessoas que estão em formação, tenho pessoas que estão em diversos estados, então, que tem perspectivas diferentes, que tem possibilidades diferentes, né? E como sendo esse o espaço de formação, certamente a contribuição de todos é importante, né? Então, eu já abro aqui o microfone para todos, porque minha apresentação é curta, porque eu tenho somente os agradecimentos. Agradeço porque são as universidades que eu estou vinculado e elas me possibilitam estudar. A UFPA, especialmente o Campus Breve, porque promove. O TecMen, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte na PUC de São Paulo, e, obviamente, a CAPES, que é a agência de fomento a qual eu estou vinculado também. E acho que é isso, pessoal. Se vocês quiserem comentar, vou voltar até o slide para facilitar. E se tiverem questões, também podem fazer para a gente ampliar essa discussão. Eu acho que eu fui mega rápido, né? Eu costumo falar muito rápido mesmo. A Thaís levantou a mão, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite.
primeiro eu queria dizer que eu gostei bastante, né? Foi Ó, bem diferente do jeito que eu achei que fosse, mas foi bem interessante, bem rico. Para mim que ainda estou em formação, né? A minha questão é quando você fala isso, você fala de jogos no geral ou de jogos específicos para matemática? Então, eu optei mesmo, se você olhar os textos que eu enviei, eles não estão na verdade, eles não estão ali falando de matemática, né? O texto em si, ele não fala de matemática, ele fala de jogo, né? Eu acredito que o jogo para matemática, eles como as histórias, né? Existem jogos específicos para matemática, mas muitos jogos as crianças jogam e até pensando na questão de interdisciplinaridade, né? Às vezes um jogo que você vê que é muito propício para discutir questões relacionadas à arte, existem as possibilidades de você discutir matemática, né? E então eu vejo essa questão porque eu coloquei nesse sentido para possibilitar a reflexão no uso do jogo como um todo, né? E o uso eu coloquei a questão do jogo no aspecto, sob o ponto de vista tecnológico, porque acreditando que é uma realidade para uma parte das crianças, pelo menos, né? O uso de celulares, principalmente agora na pandemia, né? O uso de smartphones é constante. Então, como que você vai fazer que uma criança se concentre numa aula em que ela não vai agir, ela vai simplesmente ouvir? Né? É bastante complicado. Né? E ela não tem tanta liberdade como ela tem com o smartphone, né? Tipo, eu coloquei nesse sentido do jogo para que, se o jogo é uma abordagem para que eu possa ensinar matemática, então o que é que eu tenho que considerar no jogo para que eu ensine matemática, né? Por exemplo, essas questões que estão aqui, que eu coloquei, eu estou compartilhando a tela, de abstração, todas essas são competências que estão relacionadas diretamente, na verdade, são elas as competências que estão definidas para o pensamento computacional. E numa certa reunião, eu comentei, inclusive, com as professoras que estavam, né? A questão da abstração. É muito óbvio que uma criança, quando ela está jogando, que ela elabora uma estratégia, ela tem passos a seguir, ela tem passos anteriores já dados, e ela tem toda essa sequência, ela está abstraindo uma sequência de passos, né? E é muito provável que esse conceito de abstração esteja já se desenvolvendo nesse momento. Então, não precisaria nem de um computador, não precisaria nem de um programa, porque ele já está fazendo isso, ele está programando, né? Uhum. Né? Seria nesse sentido. Ah, entendi. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Acho que, deixa eu ver se tem comentários, questões no chat. Ah, sim, sim. No caso aqui o Scratch seria, né? Eu considero o Scratch como, de fato, um jogo para programar, né? Na verdade, é um software para você programar, né? Então, se a proposição é fazer isso, o Scratch é um software que poderíamos utilizar. Eu só não sei, porque dependendo do grupo de alunos, o Inventor, eu estou vendo que tem vários, os colegas já sabem, eles conhecem, eu até falei isso outro dia. É muito provável que os professores conheçam, eles conhecem, eles sabem disso, né? O que acontece é que, teoricamente, as discussões sobre jogo, sobre tecnologia, para a formação do professor de educação infantil, pouco se fala, talvez, não sei, porque ainda não é uma coisa muito recorrente. Por que não falar de pensamento computacional com as crianças, né? Com os professores do ensino fundamental 1, né? E isso é importante, né? Eu acho que, como o professor falou ontem, é a base, eu preciso dessa base, né? Então, discutir isso, né? Você tem alguma dica de app para aprender a programar, né? A colega já até citou aqui, no caso, que eu acho que é mais usual e é mais fácil, né? O Scratch, né? Que é o logo de um gatinho, né? Ele é bastante simples e é como se fosse um logo. O logo é um jogo antigo, né? Um aplicativo antigo, né? Que foi desenvolvido para programação, né? Então, acho que é uma possibilidade, né?
Existem outros, o App Inventor que o professor acabou de citar, tem vários e eu posso até... Isso mesmo. Docs, né? Acho que a Renata quer fazer uma pergunta, quer comentar? Pode ficar à vontade, Renata. Professor, eu achei interessante essa abordagem, porque não só no ensino infantil, mas a gente consegue estender isso ao médio também, ao EJA. Sim, sim. Eu sou professora Sim. tanto do infantil quanto do EJA. E a Uhum. gente consegue perceber que, assim como os nossos do ensino infantil precisam ser levado em conta essa interação com esses recursos que eles já têm acesso, que no caso o smartphone, Uhum. ele é bem interessante mesmo para que os alunos possam entrar em contato e perceber a tecnologia não só como a brincadeira, o brincar por brincar. Eu costumo dizer para os pais que é um brincar direcionado e que esse brincar direcionado faz toda a diferença, né? Desculpa, é que a minha netinha tá demais hoje. Uhum. Mas esse brincar direcionado, ele realmente fomenta muita coisa. A gente percebe que até as nossas crianças com deficiência, no caso eu tenho um aluno autista na escola, e a gente percebe que as atividades práticas tradicionais, caderno, quadro, ele não consegue abstrair tão bem quando estimulado pelo celular, pelo aplicativo. A professora auxiliar, ela levou esse aplicativo no celular, e aí nós articulamos essa possibilidade da disciplina, do conteúdo, no joguinho, Sim. e aí ele conseguiu participar da aula. Então, a ferramenta, ela também funciona bastante, né? Também para trabalhar tanto com jovens adultos, para a inserção deles na informática, até com a manusear outros recursos que eles talvez não saibam ou acessam errado. Eu acho que é uma possibilidade, mas também eu vejo apesar do grande potencial, eu vejo uma grande dificuldade. Por exemplo, eu sou professora de educação do campo. E aqui a nossa realidade, eu sou do estado do Pará, as minhas comunidades que eu atendo, tem comunidade que mal tem um quadro. Então, a gente precisa adaptar esses materiais para recursos palpáveis, né? Até sabe que o professor é meio artista, né? Acaba criando a garrafa PET, levando cartolina, papelão, isopor, a gente faz um novo objeto a partir de recicláveis. Então, eu acho que essa perspectiva do jogo, do game, e é uma temática que eu também estou trabalhando na minha dissertação, que é esse uso no campo mesmo, levar essa abordagem para o campo, porque essas metodologias ativas estão chegando na cidade, mas cada vez mais fica distante do campo. Os meus alunos do campo, alguns eles não têm acesso, não tem um computador para ele digitar, então tem que simular um teclado para que ele, quando se depare com essa situação, ele possa interagir com isso. Então, eu achei bem legal a abordagem, assim como gostando muito da formação, bem fomentador. Porque, na verdade, eu pensei, porque eu considerei a variedade de pessoas que nós temos aqui, de formação que nós temos, né, e de localidades. Então, você me citou um caso que é excepcional. Eu posso estar falando aqui de uso de smartphone e tudo mais, e software, e Scratch, tudo mais. Beleza, tudo ótimo. Só que é a realidade que eu estou inserido. A sua realidade é outra. O aluno não tem acesso à internet, ele não tem acesso a um celular. Que jogo eu posso propor para esse aluno que ele possa desenvolver habilidades relacionadas ao pensamento computacional, ou que seja mesmo relacionado a um componente da matemática, né? Um conteúdo da matemática, né? Que jogo eu posso fazer, né? E para refletir mesmo sobre o jogo, não é só... não seria eu a pessoa que traria aqui, olha, os jogos essenciais para ensinar matemática no ensino fundamental 1 são esses. Eu não tenho essa competência, né? Eu tenho a competência unicamente de de abrir uma discussão e permitir que as pessoas reflitam e identifiquem
as possibilidades, né? Porque as minhas são as que eu comento agora, mas as suas são outras, né? E talvez as suas eu não enxergue como uma potencialidade, e eu as tenho aqui. E eu talvez possa passar a utilizar a partir daquilo que você me disse, que você me mostra, né? E até entramos aqui numa ideia do que estava lá dentro da discussão, né? A possibilidade que nós temos de aprender quando estamos imersos ao uso de um recurso tecnológico, como estamos agora, né? Coletivamente, né? O conhecimento agora está sendo construído coletivamente, né? Eu acho que essa ideia que você falou em relação às diferenças que nós temos de acesso faz todo sentido e, como você disse, temos que, de fato, ser artistas, né? Para atender a essa demanda, porque como os próprios pesquisadores comentaram, ou como está previsto no currículo atual, né? Como que nós daremos conta de desenvolver essas competências? Se eu tenho uma defasagem em relação ao acesso a tantos recursos, né? Então temos que, de fato, pensar em possibilidades, né? E definir um jogo, ou definir uma metodologia que vai dar conta de todo o contexto brasileiro, eu acho que seria muito difícil, né? Porque temos uma imensa variedade de contextos, né? Acho que a Renata, novamente, pode falar. Deixa eu me ver. Eu acho também interessante, professor, talvez você abordar um pouco mais, que é algo que eu mais sinto dificuldade na aplicação dos jogos em sala de aula, é a forma de avaliação. Porque a gente tem que desenvolver, estipular um objetivo de aprendizagem, né? Mas como avaliar? É o que a gente mais debate nas escolas, quando a gente leva essas proposições para os professores, como avaliar esse aluno, como vai ser. Até uma das professoras hoje se inquietou com relação a essa aprendizagem do aluno autista, com relação ao que seria avaliado para ele, com relação a ele, já que ele estava fazendo, conseguindo abstrair melhor com o uso do recurso no celular, do que no material palpável, na escrita, na leitura, com material tradicional. Eu gostaria que você abordasse um pouco mais sobre esse modo de avaliar. Eu não me propus a falar sobre isso, até porque nós entraríamos em discussões bastante profundas, né? Mas é muito óbvio que se eu proponho uma metodologia diferente, a avaliação não será a mesma, né? Então, se eu estou propondo um jogo e se eu tenho como objetivo que os alunos construam um determinado objeto e por trás daquela construção existem conhecimentos geométricos ou existem conhecimentos próprios da álgebra, né? Eu devo entender que a avaliação ela deve ser realizada a partir do que os alunos construíram e a partir do que eles vão falando ao longo. Ou seja, eu não consigo, ao final de uma construção, olha, eu vou passar um exame aqui sobre figuras geométricas e vocês responderão. Certamente eu não conseguiria um bom resultado nessa forma de avaliar, considerando a metodologia que eu apliquei. Mas, obviamente, eu consigo avaliar sob o ponto de vista da metodologia que eu estou aplicando, né? Se eu estou aplicando um projeto com esses alunos para eles desenvolverem, para eles contarem, fazerem um experimento, ou contarem quantos colegas usam o tamanho do calçado, por exemplo, os alunos de quarto, quinto ano já conseguem fazer isso, e eles vão coletar esses dados. O que eu vou avaliar? Né? Como que eu vou avaliar? Eu vou ter que fazer uma avaliação certamente considerando aquilo que eu estou propondo na abordagem, mas não uma avaliação mais tradicional. Eu vejo sempre esse impasse, né? A necessidade que nós temos de colocar, de atender a demanda dos alunos que estão num outro momento, e aí tentamos inserir novas metodologias, e ao mesmo tempo retornamos para avaliações antigas, no formato antigo, né? Então, certamente nós vamos ter problemas, né? Eu vejo isso toda hora, eu vejo isso na minha prática, eu vejo isso nas pesquisas propriamente, né? Tentamos fazer uma pesquisa de uma forma e avaliamos de outra, e certamente vamos incorrer em erro, porque o que estamos solicitando não é aquilo que o aluno foi ensinado de fato, né? Ele foi ensinado de uma forma que não é como a prova está pedindo, né? E aí isso dificulta. Acho que a Adriele está com a mão levantada. Eu não sei se eu te respondi, Renata, mas se você precisar, a gente pode discutir um pouco mais também depois, tá bom?
Adriele, pode falar. Não, tudo bem, professor, foi ótimo. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite a todos os Bom. colegas. Muito bom estar aqui discutindo sobre isso. Eu tinha até falado para a professora Edivonete, que é aqui, né, do FGD, fui aluna dela na pedagogia, e eu estou com uma turma de primeiro ano do ensino fundamental. Entrei com eles de agosto para frente, né, que voltou às aulas presenciais. E a minha dificuldade com eles é exatamente a questão dos conteúdos e a gente ter que explorar de forma tradicional com crianças que estavam há 1 ano e meio, né, trabalhando de forma remota, e a gente fazendo vídeos, mostrando jogos, né, até jogos de alfabetização que o próprio governo federal aqui colocou. E aí eu estava com uma dificuldade com eles de trabalhar a sequência mesmo. Eles sabem contar 1, 2, 3 até 50, mas na hora de identificar a grafia desses números, eles não conseguiam. E aí eu fiz uma aula com o Poppet, aquele brinquedinho de apertar, e foi assim um sucesso na aula. E aí eu consegui trabalhar essa questão da sequência numérica, de decompor, a subtração, adição, consegui fazer levantamento de dados, que é o levantamento de quantos alunos tinha esse brinquedo, as cores desses brinquedos, as formas desses brinquedos. Então foi uma aula riquíssima, sabe? Que eu senti que eles participaram muito. Então, é justamente essa questão de trazer, né, o cotidiano das crianças para a sala de aula e também dar voz a eles, né, fazer com que eles sejam protagonistas dessa aprendizagem, fez, assim, virar uma chave, assim, na cabecinha deles, né, nessa questão que eu ia trabalhando já de agosto e setembro, e aí na última semana de setembro eu falei, não, vou colocar essa aula. E aí foi, assim, bem legal. E aí eu vim trazer essa experiência por conta, né, a gente está falando de jogos, né? Sim. Na escola a gente não tem essa sala equipadas que dê para eu levar essas crianças, né, para trabalhar com jogos eletrônicos, mas esse brinquedo, assim, me proporcionou fazer esse tipo de abordagem com eles. Perfeito, perfeito. Então, essa questão que a própria Renata já havia comentado, né? São contextos diferentes e você utiliza os recursos que você tem, né? Mas uma coisa também que você comentou, e eu acredito que é importante ressaltar, é a questão de que os alunos, quando eles estão de fato fazendo, eles estão de fato participando, é uma outra perspectiva de fato, né? E como eu avaliaria isso, né? Não é a mesma coisa de avaliar por um teste, eu faço uma prova de 5 questões e deixo para ele responder num aluno de 5º ano, não vai ser tão eficiente assim, né? Não vai, de fato, não vai nem mostrar o que os alunos aprenderam, né? Então é uma outra visão de educação, certamente, né? E uma coisa que eu queria comentar, já que você falou, eu nem estava pensando nisso, mas você falou, eu vou comentar. Nós estamos com alunos que estão retornando à escola depois de 1 ano e meio, né? E se pensarmos que esses alunos saíram de uma escola em que eles não participavam, de que eles só assistiam aulas e tudo bem, né? E eles foram para casa, passaram 1 ano e meio utilizando o celular e assistindo aulas pelo computador, pela televisão, e tendo que fazer o exercício sozinho. Os que de fato fizeram, uma boa parte certamente não teve acesso mesmo, uma parte não tem mesmo, não tem jeito, né? Mas os que fizeram conseguiram uma outra coisa que é bastante interessante, que está por trás do que estava lá nos jogos, né? Eles são autônomos, né? De certa forma, aqueles que tiveram a oportunidade desenvolveram essa autonomia de buscar e de pesquisar e de errar e fazer novamente, né? E aí, quando nós retornamos agora para a escola, que é o seu caso, aí você impõe novamente aquela mesma metodologia de antes. Certamente não vai ser tão atraente, né? Não vai ter uma adesão muito boa. Dependendo dos alunos, você vai ter realmente
até críticas, né? Porque, poxa, como assim eu não posso usar o celular, né? Às vezes eu falo brincando para os alunos, né? Agora eu estou pedindo, pelo amor de Deus, você tem o seu celular para abrir aí o Google Classroom, né? Há 1 ano e meio atrás eu dizia, guarda o seu celular, né? Tira o fone de ouvido e assiste a minha aula. Então estamos no caminho, estamos no inverso, né? E aí considerar o inverso como uma possibilidade, porque é de fato uma possibilidade, né? Não dá para negar, eu não posso negar que aos que têm acesso ao celular é um recurso, né? E eu vou dizer para não utilizar, né? Eu devo dizer que podemos utilizar, né? Temos apenas que descobrir como utilizar e o que vamos utilizar, né? Eu enxergo nessa perspectiva. Acho que, deixa eu ver se tem mais alguém querendo. Acho que a Renata ainda quer falar? O professor Muriel pode falar, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Na verdade, é um pouco um relato de experiência. Perfeito. Nessa linha que o senhor acabou de falar sobre a questão da proibição do uso do celular na sala de aula, né, que parte muito... Eu sou defensor do uso desde que seja conscientizado e tudo mais, né, mas que não seja uma proibição específica nesse sentido, porque agora, por exemplo, na sala de aula, como o senhor falou, está tendo essa necessidade, né, porque aqui a Altamira retornou presencialmente, parcialmente presencial, né, e aí que, dependendo das atividades, é necessário utilizar as ferramentas, como, por exemplo, eu utilizo nos anos finais o GeoGebra em 3D, né, e é usado Sim. no celular. E então é uma ferramenta muito interessante para ser utilizada. A outra experiência que eu tive, mas já nos anos iniciais, especificamente no 5º ano, foi o trabalho com a Mancala, né? Trabalhar o contexto histórico do jogo, né? A importância desse jogo para um povo africano, e dentro da questão cultural africana, trabalhar os conceitos matemáticos de agrupamento, né? E também utilizar os elementos da Mancala para trabalhar a multiplicação, adição, né? As operações, né? Então, foram 2 experiências interessantes. Eu gostei da sua apresentação nesse sentido, de fomentar algumas novas ideias. Aí eu pergunto também, qual seria a melhor opção de trabalhar os jogos, principalmente falando dos anos iniciais, nesse contexto, porque trabalhar o jogo pelo jogo não seria didaticamente interessante, né? Mas não sei se a pergunta seria essa, mas como seria a abordagem mais adequada para eu começar a trabalhar um jogo na sala de aula, principalmente para que os meninos, as crianças, né, dessas séries, elas compreendam que não é um jogo simplesmente por um jogo, né? Mas também elas compartilhar e interagir nisso. É complicado dizer, eu utilize tal jogo, né? Não dá para dizer o jogo que você vai utilizar, como a professora falou. Talvez onde ela está, não tem a possibilidade do aluno utilizar o App Inventor, por exemplo, mas tem como ele utilizar o Mancala, né? E o que há de matemática no Mancala, né? Então, a ideia por trás disso certamente está, no caso do professor, é a intencionalidade, é aquilo que eu quero abordar dessa vez com o jogo, né? Porque, até na apresentação apareceu, né? Eu posso ressignificar cada vez que eu jogo, né? Então, nessa primeira vez que eu joguei o Mancala, o foco estava mesmo em utilizar o Mancala para trazer um aspecto relacionado à multiplicação. Então, tudo bem, ele já sabe multiplicar, e eu acho que agora eu posso partir para uma outra discussão. Eu posso propor um jogo, por exemplo. Eu acho que é importante que os alunos aprendam agora a identificar a forma geométrica, né? Então, eu acho que só identificar as formas geométricas já é um objetivo. E depois eu posso voltar para o mesmo jogo já pensando em uma outra ideia, né? Talvez não mais identificar as formas, mas selecionar uma determinada forma, né?
E aí você vai trazendo isso como objetivos a cada vez que você aplica um jogo, né? E até também, assim como as histórias, né? É muito provável que um jogo se aplique em várias séries, em vários anos, na verdade, né? Porque depende muito do que eu estou abordando. Se eu estou abordando somente a soma, é provável que eu utilize uma Mancala no primeiro ano, no segundo ano. Mas eu posso utilizar uma Mancala no quinto ano como sendo uma possibilidade para multiplicar, e não vai ter problema algum, né? Só para... Intencionalidade que eu tenho. Sim, pode professor. falar. Legal. No caso, eu tive a oportunidade de trabalhar a Mancala nas escolas da Resex, né? Participei de um projeto de formação de professores aqui na Resex do Iriri, do Riozinho do Anfrísio e do Xingu, e aí nós trabalhamos a questão da Mancala, como o senhor falou, nós trabalhamos focando nas competências e habilidades do quinto ano, né, em especial, mas também com essa perspectiva de trabalhar outros anos. Por exemplo, como o senhor falou lá, a questão das grandezas, né, atribui valores para que as pedrinhas lá tivessem certos valores e depois trabalhar essas grandezas no final do jogo, né, que o objetivo do jogo é quem tiver maior colheita, né, então no final transformar isso em trabalhar as grandezas a partir disso, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido. Aí, como eu gosto muito da etnomatemática, inclusive meu trabalho ele é mais direcionado para a etnomatemática, eu gosto também de focar nessa questão dos saberes e fazeres daquele povo, né? Aí eu foco um pouco nesse sentido, né? Mas é assim, é interessante. Eu vi a formação, me interessou muito nessa questão. Eu acho que você falou de um aspecto bastante relevante, porque isso vai aparecer em diversos contextos, né? A etnomatemática é, de fato, um espaço muito propício para identificarmos jogos que tenham potencialidades, né? Então, você citou um, e tem vários. Eu acho que representar isso, trazer isso como uma forma de ensinar é, de fato, muito relevante. E aí, veja que se torna, como a professora Renata permitiu comentar, você vai avaliar de uma outra forma, né? Certamente a proposição é outra, então a forma de como você vai identificar se os alunos aprendem também é outra. Eu acho que o professor João quer falar, né, professor? Pode falar. Muito obrigado. Obrigado, professor Muriel. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não ouviu ontem, eu sou o professor João Batista do Nascimento, trabalho na Faculdade de Matemática da UFPA em Belém. Obviamente, eu trabalho com formação de professores de vários níveis, né? Lembrando sempre, né? O nosso métier aqui, nossa maior força é professor de matemática a partir do quinto ano, mas a gente dá uma inserçãozinha. Então, uma das propostas que eu desenvolvo, e aí é o outro tipo de jogo que está embutido em tudo isso, certo? Uma das propostas que eu divulgo, que eu trabalho e dissemino, é o uso do teatro na aula de matemática. Porque o teatro é um jogo, é um grande jogo. O teatro é um grande jogo. Quer dizer, uma peça de teatro é um grande jogo. E aí, uma das propostas que eu desenvolvo, sim, o uso do teatro na aula de matemática é adaptável, como todo jogo, né? Adaptável a todas as séries, todos os níveis, né? Todos os níveis possíveis. E aí, sim, os jogos teatrais, né? Existem teorias de estudos, campos de estudo específico só sobre jogos teatrais, né? Que aí, claro que a gente vai trazer, quando vai adaptar para o conteúdo de matemática, porque quando a gente vai fazer esse jogo teatral, nós estamos com o conteúdo. O conteúdo é que os personagens são os elementos que compõem o conteúdo. Né? Perfeito. Mas a relação entre eles é um jogo. A relação entre esses conteúdos é um grande jogo. E aí, sim, a gente desenvolve a proposta. Então, é muito interessante. E aí, é claro que você pode... Inclusive, você pode usar novas tecnologias para fazer peça de teatro usando computação. Né? É o que o professor acabou de falar. Né? As partes da peça, elas formam o jogo em si, né?
E existe por trás disso uma série de comandos, de abstrações que são realizadas ali. Regras têm que ser obedecidas. Regras. Então, isso tudo, de certa forma, eu estou condicionando os alunos ali, propiciando que os alunos ali desenvolvam as competências relacionadas a esses conhecimentos que eu citei, né? Que, de fato, estão para além da matemática, que é o caso do pensamento computacional, da própria programação. Né? Então, eu não preciso nem ter um computador, o que o professor João acabou de falar é uma possibilidade, né? Ah, sim, com certeza. Obrigado pelo... Toda a discussão está sendo ótima. Agradeço, professor. Muito obrigado. Acho que já são 8h04, não sei como que funciona, se o professor Robson quer estender um pouco mais. Eu acredito que também o meu e-mail está disponível lá no Google Classroom, lá, se o pessoal quiser mandar mensagem, quiser discutir, eu estou disponível sempre. Que é isso, né? Tá joia, professor. Obrigado pelas contribuições aí. Agradeço mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. Só esclarecendo o pessoal aí, acho que não sei se tem alguém ainda com dúvida da frequência, né? Mas quem colocou o nome aí no chat, o e-mail já tá tranquilo, tá? Hoje, infelizmente, provavelmente nós estamos com um problema de conexão em breves, que é muito comum, né? A conexão em breves é muito ruim. A minha conexão tá boa porque eu não estou em breves, estou em São Paulo, né? Mas, inclusive, o William, que é o meu colaborador aí responsável pela frequência, eu perdi totalmente contato com ele, né? Então, eu tentei fazer às pressas um formulário de frequência aqui, porque eu vi que ele desapareceu, mas não deu certo, mas não tem problema, tá? Quem colocou o nome aí, salva, né? Já tá salvo aí e ok, tá? Professor Robson. Oi. Boa noite. Eu não consegui ter acesso ao chat. Eu consigo, mas as minhas mensagens só aparecem como enviando e eu também não consegui ver a lista de presença. Nossa, aí complicou, né? Você não conseguiu acessar o chat? Não, ele está aqui. Desde quando iniciou, eu dei boa noite, mas as mensagens aparecem como enviando. Eu vou tentar, eu vou sair novamente e entrar para ver se dá certo. Tá, então nós vamos fazer Professor, inclusive o meu mesmo, sou a Renata, o meu eu não consegui enviar, eu não consegui ler nenhuma das perguntas que foram feitas, nem acompanhar nada. O meu não apareceu nada, não. Também não consegui. Não sei se apareceu o meu comentário. Tá, vamos fazer o seguinte, então, o seu comentário apareceu, Renata. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação, né, para o vídeo não ficar muito longo, e também as pessoas que já se sentirem à vontade, né, para sair, espero vocês amanhã novamente, agradeço ao professor Ronaldo, e aí eu vou ficar um tempo aqui para a gente resolvendo esses problemas pontuais, tá joia? Tá. Talvez se o pessoal